Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta... Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Physio Runner Brasil. É um prazer ter você aqui. Então, pessoal, esse é um projeto que estamos dando início no dia de hoje para trazer profissionais da área de saúde e da área do esporte para trocar ideias aqui mesmo, para que vocês possam aprender junto comigo através desses profissionais. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários para que possamos responder a cada um de vocês, tá bom? Então lembre-se de se inscrever aqui no nosso podcast, só clicar aqui abaixo no botão vermelho de inscreva-se. Lembre-se também de ativar o sininho, colocando lá em todas as notificações. Só assim você não vai perder nenhum de nossos vídeos, tudo bem, pessoal? Além disso, você vai ser notificado quando estivermos ao vivo. Então aproveite agora e inscreva-se aqui em nosso canal. Então hoje estou trazendo a nossa primeira profissional da área de saúde, a doutora Lília Rafaela, ela que é fonoaudióloga, é especialista em reabilitação de adultos e de crianças. Também ela é consultora em amamentação e especialista em distúrbios da fala e da linguagem. Observem bem que eu falei fala e linguagem. Muitas pessoas podem dizer que significa a mesma coisa, mas é essa pergunta que eu irei fazer agora mesmo para ela. Lília, existe alguma diferença entre fala e linguagem? Se sim, que diferença é essa? Existe sim a diferença, certo? A diferença é, fala é um ato motor, certo? E a linguagem é o planejamento. Eu tenho que planejar e pensar no que eu vou falar para poder mandar o comando para falar, para poder verbalizar. Sim. Certo? E articular as palavras. Ok. Então, existe outra questão dessa questão de fala e tal, é chamada de afasia. Isso. Para quem está em casa e algumas pacientes sofrem no AVC e sofrem a tal da afasia. Isso. O que é essa afasia? Então, a afasia ela é a perda repentina da linguagem. Certo? O paciente sofre um AVC, ele tem uma perda abrupta da linguagem, uma perda repentina. E decorrente tem que ter algum fator neurológico para ocorrer a afasia, certo? E a afasia é essa perda, como eu já disse, da linguagem. O paciente tem vários tipos de afasia, aí dependendo da avaliação, a gente vai classificar o tipo de afasia. Tem afasia que o paciente compreende bem, e a fluência está alterada. Tem afasia que já não compreende bem, a fluência está alterada, até a repetição ele não repete o que dizemos, então isso é bem mais grave, então tem toda uma classificação para a afasia. Mas o importante é a gente pensar que tem que ter um fator neurológico para ocorrer a afasia. Certo, então teve uma pergunta que me fizeram lá no canal da Physio Runner, nosso canal principal. A pessoa já pode nascer já com afasia? Não. Outra questão, antes de tocar nesse assunto. Vamos lá, tirar o mito da questão. Existe surdo-mudo ou é só surdo ou é só mudo? Como é que é essa questão? Muitas pessoas dizem, não, ele é surdo e mudo. Explique essa diferença aí pra gente. Vamos matar essa charada aí. Então, para o desenvolvimento normal da linguagem, é preciso a gente ter a audição. Por isso tem o teste da orelhinha hoje, para a gente poder diagnosticar precocemente a perda auditiva, a perda auditiva, para precocemente aquela criança ter a intervenção para a linguagem não ser prejudicada. Sim. Então, para a gente ter um desenvolvimento de fala adequado, a gente precisa ter audição normal para que o desenvolvimento de fala seja adequado. Certo. Então, se eu não escuto, eu não verbalizo. Certo. Então, o termo certo é só surdo, não mudo. Ele tem tudo para falar, mas ele não vai falar porque ele não escuta, porque ele não ouve. Então quer dizer que não existe surdo-mudo. Não existe. É só mudo. É só surdo. Só surdo. Lembra aí, pessoal. Só surdo. Não existe esse tal de surdo e mudo. Não existe. Entendeu? Então, é só surdo. Exclusivamente surdo. Então, agora vamos lá. Outra questão muito importante é sobre o ex-BBB Rodrigo Mussi, que muitas pessoas começaram a questionar na internet porque foi dito que ele já estava falando depois da extubação. E outras pessoas dizem
que não é possível o paciente já falar logo de cara devido ao trauma que ele sofreu e devido à extubação. Então vamos tocar neste assunto para compreender um pouco sobre essa questão. Então, eu não sei se você soube do caso aí do ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um grave acidente de trânsito e passou um período aí na UTI entubado. Depois que foi realizada a extubação, ele já apresentou as palavras, começou a falar. Sim. Então, existem pacientes que não conseguem falar depois da extubação. E isso as pessoas ficam, como é que eu posso dizer, comparando um caso com o outro. Mas fulano foi extubado e não conseguiu falar. Mas Beltrano foi extubado e conseguiu falar. Com isso, gostaria que pudesse esclarecer um pouco mais, já que você trabalha nessa questão de UTI e possivelmente acompanha muitos pacientes que estão entubados, passam pelo procedimento de extubação. Quando esse paciente que é extubado, ele já consegue falar normalmente, assim, como nós estamos falando agora, ou ele vai apresentar algum grau de dificuldade de fala? Então, esses pacientes dependem, vai de paciente para paciente, né? Tem que ver o que foi que ele foi, vamos dizer assim, o porquê que ele foi comprometido. Então, tem pacientes neurológicos que vão para traqueostomia, então tem diversos fatores. Ele não teve nenhum dano, né? Assim, teve o dano neurológico, mas possivelmente ele foi extubado, ele estava acordado, que isso é imprescindível para extubar um paciente, o estado de alerta dele, né, do adulto. Então, isso tem que ser levado em consideração. E o paciente pode falar sim, se ele está acordado. Geralmente, quando um paciente está sedado, é desligada a sedação várias horas antes para ele poder ser extubado, porque ele tem que estar lá em alerta, né? Tem que estar responsivo. Então, precisa de todos esses cuidados e ele pode sim falar. Muitas vezes, assim que retira o tubo, tem edema laríngeo, então às vezes o paciente não consegue verbalizar, às vezes verbaliza com a fala com intensidade muito baixa. Então tudo isso ocorre quando existe a extubação. Tem outros que não conseguem falar pelo edema laríngeo mesmo, e outros, como eu falei, a voz baixa, rouca, né, com baixa intensidade, rouca naquele momento. E geralmente a fono atua com 24 horas depois da extubação, que é quando é iniciado dieta. Para idosos é 48 horas depois da extubação, mas para criança e adulto são 24 horas, que a gente começa a intervir para iniciar a dieta, que tem que ter essa avaliação. Mas é isso, acontece sim, pode acontecer. Então, como é que é essa dieta inicial desse paciente que está na UTI? Então, depende, vai de paciente para paciente. Tem que ter a avaliação da fonoaudióloga, né, do fonoaudiólogo. E o fonoaudiólogo vai dizer se esse paciente está apto ou não para receber a dieta, ou via oral ou não. Geralmente inicia uma dieta pastosa e depois vai evoluindo essa consistência. Sim, compreendo. Então, pessoal, já foi esclarecido, então é possível sim o paciente logo após a extubação voltar a falar. Porém, tudo isso vai depender aí da questão do dano neurológico que o paciente apresenta. Por exemplo, se vocês não acompanham, eu peço que vocês acompanhem o nosso canal da Physio Runner Brasil. Não é esse de podcast, é o canal principal, onde eu trato sobre diversos tipos de trauma, principalmente os traumatismos crânioencefálicos, onde já abordei diversos assuntos que envolvem essa questão da fala. O nosso cérebro, ele possui diversas divisões. E entre essas divisões, uma delas é a área que é responsável pela área da fala, que ela pode ser chamada de área de Wernicke ou de Broca. Por exemplo, se Rodrigo Mussi tivesse sofrido um trauma diretamente em uma dessas falas, ele poderia ter problemas de compreensão da fala, quanto da fala em si, da emissão dos sons. Como foi colocado aí nas reportagens, que ele já está falando, isso é um excelente sinal, porque significa que a área responsável pela fala não foi afetada, tá? Por isso que informaram que ele já estava falando. Se a linguagem dele está clara, coerente e bem, como é que eu posso dizer, sem nenhum tipo de alteração, então essa área foi preservada. Agora, outras áreas como áreas motoras, de visão, outras áreas relacionadas a essa parte, aí tem que ser visto nos exames específicos. Só que em relação à fala, aí sim é possível, como foi falado, o paciente
falar logo após a extubação, mesmo que aconteçam essas alterações que Lília passou agora pra gente, tá bom? Já fica claro para vocês. Além disso, pessoal, eu gostaria de aproveitar esse momento e falar para você que é fonoaudiólogo, educador físico e fisioterapeuta, que eu já lancei o curso de Kinesiotape avançado. Se você tem interesse em compreender como aplicar a fita de Kinesiotape de forma profissional, aqui abaixo na descrição deste vídeo vai estar o primeiro link para que você possa adquirir o meu curso Kinesiotape avançado. E outros, se você é outros profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros, também tem o curso de Anatomia e Fisiologia do Aparelho Cardiovascular. É um curso completo para que você possa ter uma visão ampla sobre as abordagens na área de urgências e emergência. O link está aqui abaixo. Espero você lá na sala de aula, tranquilo? Então vamos continuar aqui a nossa entrevista com a doutora Lília Rafaela. Outra questão, pessoal, se você quer patrocinar aqui o nosso podcast, o link também está aqui na descrição para que você possa entrar em contato diretamente com a nossa equipe que vai avaliar a sua proposta e você poderá aparecer aqui em nosso canal. Que tal, hein? Aproveita o momento. Vamos embora. Agora me diga uma coisa, como é que a fonoaudiologia surgiu na sua vida? Então, eu comecei meu curso de técnico de enfermagem e aí depois de 2 anos na área, eu disse, todo mundo estava fazendo enfermagem para ser enfermeiros. Então eu disse, não quero essa área, eu não quero a área da enfermagem. E continuei pesquisando sobre a área da fonoaudiologia. Tem uma prima que também é fonoaudióloga, então já comecei, ela tinha também cursado e ela também nem sabia tanto sobre fonoaudiologia, mas ela tinha pesquisado e disse, achou interessante e foi cursar fono. E eu comecei a pesquisar também e decidi por cursar fonoaudiologia, então, e acabei me apaixonando pela profissão. Então, em me encontrar inserida, já me encontrando, né, naquele ambiente, no âmbito hospitalar, então eu já gostava demais, eu já sabia lidar com pacientes críticos, porque eu já tinha começado a trabalhar em UTI como técnica. Então, isso acabou me chamando a atenção mesmo. E eu fiquei bastante interessada, porque eu vi os pacientes com dificuldade também, lá no hospital não tinha fonoaudiólogos, então isso me chamou a atenção. Depois que chegou outra fonoaudióloga, e até conversei com ela dizendo que cursava fono, então assim foi bem bacana, que a gente foi trocando muitas experiências. E me apaixonei assim e decidi trabalhar na área hospitalar por já ter essa vivência, por já saber manipular os dispositivos. Então assim, foi o que eu decidi. Eu disse, não, eu quero trabalhar na área hospitalar e disfagia também, porque é uma área que eu me identificava bastante. E como é que é o trabalho do fonoaudiólogo, no sentido de prescrições? O fonoaudiólogo, ele segue uma prescrição, assim como a enfermagem tem a prescrição médica? Ele segue uma prescrição ou ele mesmo avalia o paciente e indica o tratamento a ser realizado? Como é que funciona essa questão? Não, a gente tem nossa conduta, a gente não segue nenhuma prescrição. Lá no hospital, quando eu cheguei, no hospital infantil, assim que eu cheguei, não existia fono. Existia uma fonoaudióloga que ela tinha sido contratada há um mês atrás, então ninguém sabia que tinha fonoaudiólogos no hospital. Então, todos os médicos que precisavam, eles colocavam a mão na cabeça e era sorte, né? Vamos tirar a sonda e era na sorte mesmo. E foi um trabalho de formiguinha mesmo, de todos os dias passar nos setores, falar, conversar com os médicos. Então, a partir da minha avaliação, eu tenho uma avaliação, um protocolo, que eu avalio o paciente e eu digo se ele é para tirar a sonda ou se não é, certo? Ou se vai permanecer com a sonda. Então isso lá, eles seguem perfeitamente isso, vai olhar sempre nossa evolução, se é para retirar a sonda ou não. Mas assim, a comunicação tem que estar alinhada, tem que estar perfeita, porque às vezes eu digo que não é para tirar, às vezes o médico vai no outro dia retirar a sonda, a criança broncoaspira, então tem que ser tudo alinhado. Sempre é assim que eu avalio, mesmo após a minha avaliação, eu vou ao médico e converso com ele. Olha, minha avaliação é essa, o que você acha da gente planejar isso? Então assim, essa conversa, essa comunicação. E depois também com a equipe de enfermagem, tem que estar todo mundo falando a mesma língua.
Até para aqueles pacientes mais críticos que às vezes evoluem com GTM. Então, isso é muito importante. Essa comunicação. Essa comunicação entre os profissionais mesmo. Ou seja, cada um... Porque, o que acontece? Às vezes é prescrito, retirar a sonda. Ou seja, é uma palavra taxativa. Retirar a sonda. Mas pode ser que não seja o momento disso acontecer. Momento ideal de acontecer. Às vezes a criança tem distúrbio de deglutição. E ela, ao ofertar o alimento, ela broncoaspira na hora. Então vai para um UTI, evolua com pneumonia. Então isso é importante que tenha avaliação para poder ser feito tudo cuidadosamente e com segurança. Pronto, né? O que é essa tal de broncoaspiração? Explica aí para o pessoal. É quando a comida entra, né? A grosso modo é quando a comida entra, é aspirada para o pulmão. Entra no pulmão, é aspirada. Então o paciente vai fazer uma pneumonia e muitas vezes essa pneumonia é severa, tem que ficar em UTI, tem que entubar, o paciente geralmente fica muito grave. Então, e o índice a gente diminui bastante, né? O serviço que tem em fonoaudiologia é comprovado, tem vários artigos que diminui mesmo o risco de broncoaspiração, porque é um novo olhar, é um olhar cuidadoso, né? Então, e um olhar com segurança mesmo. Certo. Você fala de retirada de sonda. Existe a gastrostomia e a sonda nasointeral. Isso. Pronto. Para a retirada da sonda da nasointeral, existe um teste que é chamado de Blue Test, não é isso? Isso, não. O Blue Test, que é o teste do corante azul, ele é feito para traqueostomizados. Certo? A gente vai ver se o paciente que é traqueostomizado, ele está aspirando ou não. Então, a gente vai utilizar corante azul, né? Pinga o corante azul na boca. Primeiro a gente cora a saliva, depois vai para os alimentos. E a gente cora a boca do paciente para ver se tem saída pela tráqueo. Se tiver saída pela tráqueo, é porque o paciente está aspirando. Certo. Não pode acontecer a saída, né? Não pode haver saída. Então a gente faz esse teste. Então, em conjunto com a fisioterapia, a gente fica observando, monitorando esse paciente por 24 horas. Se esse paciente não teve saída pela tráqueo, a gente parte para os alimentos. Certo? Mas primeiro, você faz esse Blue Test para ver se sai pela traqueostomia. Pela traqueostomia. Pronto. Aí, se não saiu, aí vocês vão nessa questão do alimento. Isso. Mas o Blue Test, ele é só para... vamos ver se por água, por exemplo. Que é um teste de corante líquido. Sim. Aí a comida seria algo mais grosseiro, mais pastoso, para ver se aquilo também pode... Isso, porque tem pacientes que aspiram com uma consistência de alimentos. Sim. É mais difícil uma consistência de alimentos para eles. Então o Blue Test não seria um teste... esse aqui não. Passou nesse teste, tá ok. Não. É só o começo. Sim, tá. Primeiro é só com saliva para ver se o paciente... Porque tem pacientes que aspiram maciçamente a saliva, que aspiram muito. Sim. Eles têm muito assim a alorreia e começa, que é o excesso de saliva. E eles começam muito secretivo, então é muito complicado essa situação. Então isso seria importante, esse teste, em pacientes idosos, mesmo que estejam em casa e tenham sofrido recorrente de broncoaspirações. Isso. Aí se você realizasse esse Blue Test, saberia afirmar, não, realmente ele está tendo broncoaspiração, etc e tal, aí, e tomar... E quando dá positivo, quando existe saída pela tráqueo, a gente insufla o cuff, né, que é importante. Tem e se não tiver cuff? Se tiver só aquele de metal? O ideal, se estiver aspirando maciçamente, é ele usar uma cânula com cuff. Sim. Porque o cuff fica lá cheio e ele impede a passagem, né, da saliva. Então é importante ele ficar com o cuff insuflado, e a gente insufla e tem fonoterapia. Então depois de 5, depende de cada hospital, depende de cada serviço. Então a gente coloca, saiu corante, depois de 5 dias de fonoterapia faz um novo teste. Certo. Cada serviço, tem 10, depois de 10 sessões faz um novo teste. Sim. Então é isso. Então, digamos, quantas sessões são... Existe uma quantidade de X? Não existe uma quantidade X. Aí vai de avaliação do profissional mesmo. Então, porque normalmente, vemos nos planos de saúde, 10 sessões de fonoaudiologia. Pois é, essa não existe isso. Essa questão de prescrição de
quantidade de sessões existe? Quem é que deve prescrever esse... É como a fisioterapia. Quem diz o número X, né? Se é um tratamento a curto, médio, a longo prazo, é o profissional. Isso. É o fonoaudiólogo ou o fisioterapeuta. Isso. Não cabe ao... infelizmente acontece isso nos planos de saúde, mas não é para acontecer, né? Não, o ideal era que não acontecesse. Então, pessoal, é importante que vocês saibam disso. Esse assunto é muito importante, essa questão de quantidade de sessões. Agora já esclarecemos a parte da fonoaudiologia. Não existe isso. Não existe também para a fisioterapia, viu? Muitas pessoas acreditam, quando vão ali no plano de saúde, que um determinado profissional escreve, 10 sessões de fisioterapia. Às vezes o paciente está com AVC. Aí, 10 sessões de fisioterapia. O fisioterapeuta vai lá, alguns realizam 10 sessões e o paciente não melhora. Aí a resposta é, não, é porque a fisioterapia não presta. Não é que é questão de fisioterapia não prestar. É questão que esse número X não existe receita de bolo. É verdade. Imagina aí, tem pacientes de AVC que passam 6, 7 meses em reabilitação de fisioterapia. Aí você tira 10 sessões. Aí você, se fosse fazer em 7 meses, como é que seria dividido isso aí? É verdade. Uma sessão por semana? Entendeu, pessoal? Não existe essa questão. Na hora que vocês virem lá a 10 sessões, isso é plano de saúde que utiliza isso. Aí eu não sei porquê. O único profissional, no caso aqui, a fonoaudiologia e fisioterapia, que pode prescrever a quantidade é aquele profissional que vai tratar o paciente. Por exemplo, o fisioterapeuta, por exemplo, eu que vou dizer, fulano, 10 não, você vai precisar das 40 sessões. Fonoaudiologia, nós não temos como precisar, mas iremos fazer o quanto for necessário. Então, pessoal, acabamos esse mito. Mata o mito. Não existe essa prescrição de quantidade de fonoaudiologia ou de fisioterapia. Ok? Fica aí, já é uma dica importante para vocês verem. Que todo mundo fique ciente, fique orientado em relação a isso, porque pode acontecer com qualquer familiar. Né? Exatamente. Então, é importante saber os seus direitos para não ficar, é só essas sessões e acabou. Não, não é só isso. Eu acho que o profissional, eu sei, né, que o profissional que é capacitado para ver se o paciente realmente ele está com disfagia, com a dificuldade de deglutição, se aquele tratamento vai ser longo, breve, né, aquele paciente é muito sequelado, então vai demandar mais tempo, né, então não vai ser em 5 sessões que ele vai comer de uma hora para outra, então é muito complicado essa situação dos planos de saúde. Pois é, então é importante saber que vocês, às vezes as pessoas veem para esses números, né, que são prescritos e descarrega a insatisfação no profissional. Tanto seja fonoaudiólogo como fisioterapeuta, entre outros profissionais que estão ali no tratamento com aquele paciente. Né? Infelizmente isso aí acontece, mas vocês estão sabendo agora que essa questão aí não existe, tá bom? Continuando aqui. Você falou que a fonoaudiologia apareceu na sua vida, quando você foi pesquisar, a faculdade, etc. Isso. Hoje, como é que você vê a fonoaudiologia num contexto geral? Seja de emprego, salário, etc. Para o pessoal que tem interesse em entrar nessa área. Hoje eu acredito que o reconhecimento, né? Falta ainda o reconhecimento, mas hoje está muito mais visível a profissão do que antes, né? Tem maior visibilidade, né? Essa palavra que eu queria dizer. E assim, em questão do salário ainda, claro, a gente não tem piso ainda estabelecido, então isso é muito complicado, né? Tem alguns lugares que realmente ainda puxam, as prefeituras, então, os salários não condizem, né, com a realidade, é muito abaixo do esperado, mas isso é luta mesmo da classe, eu acredito e tenho esperança que um dia melhore. Mas vocês existe assim algum projeto, alguma coisa que está encaminhado para a questão de piso salarial? Então... Ou cada um por si? Não, existe os conselhos, né? Somos a 8ª região, e aí esse conselho dá uma orientação, né, de piso salarial, mas nada estabelecido ainda. Certo. Nada estabelecido, é só uma orientação mesmo. Então, a cada sessão, digamos assim, para questão particular, de atendimentos particulares, as sessões, existe alguma orientação por parte do conselho, parte do sindicato, não sei se vocês têm sindicato, mas assim,
uma consulta com fonoaudiólogo tem que ser, o mínimo do valor é X. Apesar de outra questão, existe a questão de consulta, porque na fisioterapia é o que acontece nos planos de saúde. O paciente é encaminhado para a fisioterapia já para iniciar o tratamento. Eu sou totalmente contra isso, pessoal. Totalmente contra. Por quê? Porque o paciente, ele deve, em primeiro lugar, ser avaliado pelo profissional, de acordo com, digamos, um paciente que sofreu uma fratura de tibia e fíbula. O primeiro dia é uma consulta, você tem que avaliar aquele paciente por completo, verificar as disfunções que aquela lesão trouxe para o paciente. Em alguns casos não, no primeiro dia o paciente já está fazendo as sessões. Por quê? Porque os planos não pagam a consulta, só quer pagar a sessão do paciente. Você não vê isso em outras áreas não. O cara, não, vamos lá, primeiro momento aqui é uma consulta. Vamos fazer uma avaliação para depois empregar o tratamento. Isso é a sequência. É isso que eu faço hoje. Consulta e depois tratamento. Em alguns casos é tratamento sem consulta. Por quê? Porque o plano não quer pagar a consulta. Na questão da fonoaudiologia, ocorre a mesma coisa? A mesma coisa. Foi até bom você ter falado isso, porque acontece a mesma coisa. E tem pais, tem familiares que ligam, mas a outra não cobrou. A outra querendo saber o orçamento. A outra não cobrou, né, consulta. Eu disse, mas eu trabalho dessa forma. O correto é trabalhar desse jeito. Eu tenho que saber realmente as alterações daquele paciente para poder fazer um planejamento terapêutico para depois atender ele, né, da forma adequada. Tem que ver os exercícios. Eu não vou chegar a fazer o exercício, eu nem sei o que o paciente tem. Então é muito complicado isso. Então é importante saber que necessita de uma consulta. Pessoal, a avaliação tem que existir antes do tratamento. Por quê? Porque o tratamento, a conduta que serão aplicadas na reabilitação do paciente, ela é decorrente de uma avaliação do que foi feito naquele paciente. Por quê? Você chega assim, o paciente diz, estou com uma fratura de tibia e fíbula. Beleza, uma fratura na perna. Só que aquela fratura pode trazer diversas alterações para o paciente. O tratamento ele não é pontual, ele tem que ser global. Você tem que atender o paciente como um todo, não como uma patologia. É uma fratura, você vai tratar a perna dele, não. Essa fratura pode trazer grandes alterações, seja biomecânicas, etc., no paciente. E isso tem que ser tratado. Por quê? Porque se você trata só aquele ponto específico, futuramente aquele paciente está com outras alterações de coluna e etc. Então, por isso que é importante essa avaliação. Não existe tratamento sem antes avaliação. Com isso, é importante que vocês saibam que o primeiro atendimento deveria ser uma consulta. E essas consultas têm valor, que é diferente das sessões. Tá? A gente não vai falar de valores aqui, porque cada região o pessoal cobra de uma forma diferente. Tá bom? Então é importante que vocês saibam disso. E os planos, eles não cobrem isso. Eles não querem pagar consulta. Eles só pagam sessão. E os valores das sessões são ínfimos, viu, pessoal? São ínfimos. Se vocês forem avaliar e perguntar aos profissionais que atendem por planos, que muitos estão se desvinculando, vocês vão verificar que são ínfimos. Você pega um profissional aí com um vasto conhecimento, que investiu milhares de reais aí no seu conhecimento, e você vai, digamos aí, por exemplo, vai fazer um tratamento por R$5, praticamente impossível, né? Então, saibam que tudo existe. Consulta, que é a avaliação, para poder empregar um tratamento. Não existe também, como a gente falou agora há pouco, essa questão da quantidade de sessões. Quem prescreve é o profissional. Isso tem que ser batido, tem que ser afirmado 1000 vezes, ok? Sim, vamos lá. Vamos falar agora um pouco sobre a questão de aqueles bebês que têm aqueles lábios leporinos. Isso, é fissura lábio-palatina. Pronto, fissura lábio-palatina. Isso mesmo. Então, a prevalência para esses bebês que nascem hoje é de 1 ainda 650 e são malformações mesmo, congênita, né? O bebê já nasce dessa forma decorrente de algum acontecimento, de algum evento na gravidez, e o bebê nasce com essa fissura, né? Com essa malformação. E aí existe a correção, né? De acordo com a idade, e o bebê vai fazendo as correções necessárias. Precisa de uma equipe multidisciplinar, com cirurgião, fono, com ortodontista, com odonto.
Então, com buco, então assim, é uma rede de apoio, né, multidisciplinar que o paciente tem que ter. É muito importante isso. Em relação à amamentação? Então, a amamentação, dependendo do tipo de fissura, né, existe uma classificação: fissura labial, fissura só de palato, fissura labio-palato. Então, dependendo da extensão, quanto maior a extensão, mais dificuldade a criança vai ter na amamentação, né? A mãe vai ter. Por quê? Porque ele não vai ter essa pressão intraoral, certo? Então, ela não vai fazer a sucção adequada. A sucção é bem fraca, muito fraca. Isso pode causar desnutrição? Pode sim. Então, geralmente, os bebês, quanto mais extensa a fissura, geralmente eles não ficam no peito, assim, às vezes nem é indicado. Dependendo da conduta dos profissionais mesmo, porque ele perde muito peso. Ele só faz um movimento, mas não tem a sucção, não tem força para sugar no peito, né? Enquanto no peito a gente gasta mais grupos, a gente faz movimento com mais grupos musculares, é o mais esforço que a criança faz. Então, e ele não tem essa força para sugar. Então, geralmente é complementado. Mama e é complementado. Tem outros que não mamam, vai direto para complementação. Então, depende de cada profissional. Certo. A outra questão é as crianças que têm a língua presa. Sim. Existe um teste chamado teste da linguinha, é isso? Isso. Como é que funciona esse teste? Então, esse teste é lei. Em todas as maternidades, a criança tem que sair com esse teste realizado. Então, a gente avalia o frênulo lingual, se ele é alterado ou não, certo? Ele alterado, o frênulo é feito o pique, que a gente chama, né? Que é o corte. E a criança logo vai para o peito depois. Então, é bem simples esse procedimento. Então, lá no hospital a gente tem o TINEL e tem a parte da ANEL, uma enfermaria. Então, é super importante que esse paciente passe por esse teste da linguinha. Por quê? Né? Se não fizer, quais as implicações disso? Às vezes a mãe vem para casa, o bebê não está mamando direito e ele não está fazendo a sucção correta, o estímulo correto na mama. Essa mama para a produção, então vai ficar difícil a produção. Ela não vai produzir da forma correta porque não está tendo o estímulo correto, né? Então é importante fazer esse teste. Ou então lá na frente a criança vai ter problemas de articulação mesmo, fonoarticulatórios. Mas é mito no que a gente fala assim: meu bebê tem a linguinha presa, não fala. É pela linguinha presa. Isso é mito. Ele vai falar sim. Isso aí não interfere. Linguagem, como a gente falou no início, é planejamento, né? Então ele vai falar. Mas ele não vai articular da maneira correta os fonemas, certo? Então é importante que ele faça pequeno, porque vai ser um procedimento simples. E não vai ter todo aquele sofrimento como a gente vê com crianças maiores. Então, é importante que faça, e se alterado, faça logo, né? Se for indicado pelo fono, pelo cirurgião ou pelo pediatra ou dentista, que é bem simples, a gente faz na enfermaria mesmo esse procedimento. Então, é indicado que faça. Se tiver alterado, fazer logo. Certo. Agora, a criança sente muita dor nesse corte? Então, geralmente os bebês, na hora que a gente faz a manobra, eles já choram bastante, né? A manobra às vezes, manobra? A manobra de abertura mesmo. Sim, dá, certo. Pra gente visualizar o frênulo. Então, eles já choram mesmo, o porque frênulo, eles pra quem não sabe, é aquela... A pelezinha embaixo da língua. Então, eles já sentem incomodados e começam a chorar. A gente, às vezes, utiliza um anestésico local mesmo e faz o corte na língua. E geralmente não sangra, né? Às vezes sangra muito pouco e a gente coloca para mamar logo após o procedimento. Quando a gente olha, já parou de sangrar. Então é muito simples de verdade. Digamos que no hospital... E a mãe, só interrompendo, mas a mãe já sente a diferença do padrão de sucção da criança, na maioria das vezes. Eu acho que a mãe disse: Lilian, já tá sugando bem melhor, bem mais forte. Então isso tem que, né, se a amamentação tá adequada, se tá ganhando peso bem. Então assim, se tá fazendo fissura mamária ou não.
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu imagino que a criança, quando passa por esse procedimento, ela dorme bastante, porque depois vai ficar com a barriguinha cheia do que vinha sofrendo antes que não conseguia mamar. Não é não? Por aí. Sim, aí vamos lá. Essa questão, se no hospital, na maternidade, sim, não fizerem o teste, não fez. Como é que a mãe pode desconfiar que a criança tem língua presa? Porque ela não vai ficar olhando a boca da criança. Aí como é que ela pode desconfiar? Existe alguma forma? Então, às vezes a criança, né, não tá mamando adequadamente, às vezes vai chorar com fome, né? Porque ela não mamou da forma correta, ela não fez, vamos dizer assim, não extraiu o leite da maneira correta da mama. Então, isso vai fazer com que ela fique querendo o peito direto. Às vezes a mãe faz fissura mamária, então já é outro indicativo de procurar. Em relação ao peso, aquelas consultas que tem que ir para o pediatra, 7 dias, né? Há 7 dias após o nascimento, tem que ir ao pediatra para ver a questão do peso. Então, nessa avaliação do pediatra também é super importante para você tirar todas as suas dúvidas. A criança também, às vezes, não coloca a língua depois do lábio inferior, né? Nessa linha do lábio inferior, que termina o lábio inferior, não coloca. Então, é outro sinal que ela pode ter, sim, o frênulo alterado. Então, isso é importante procurar um profissional treinado que faça o teste da linguinha. Tá, mas digamos que em alguns locais a mãe não tem acesso tão fácil ao pediatra, ao médico. Em diversos interiores a mãe teve a criança, recebeu alta do hospital e... Quando essa criança desenvolve uma determinada idade, por exemplo, e a mãe começa a perceber que ela está tendo alguma dificuldade de pronunciar algumas palavras, de falar, enfim. Sim. E percebe lá que ela tem a língua presa. Sim, sim. Esse teste, esse corte, pode acontecer até que idade ou existe alguma? Não tem uma idade limite de acontecer esse procedimento, né? Que é a frenectomia, quando a criança está maior, certo, né? Porque existe... A frenectomia tem mais nervos já, a criança está bem maior, então tem que ser levada para o centro cirúrgico maior, né? Pequena não tem tanto, mas bem a criança mais velha precisa sim ser levada para o centro cirúrgico, porque vai sangrar mais, né? O bisturi elétrico já vai cauterizando, então vai ser bem melhor a parte do procedimento. Mas causa sim um sofrimento, né? Porque a criança causa mais incômodo porque vai ser bem maior. O frênulo está mais espesso, né? Então causa um incômodo maior nas crianças mais velhas. Aí a questão da linguagem, ela vai ter dificuldade, digamos, que ela cresceu com aquela língua presa. Isso, então, o ideal é que seja feita a fonoterapia depois. Certo. Porque ela cresceu até aquele momento falando daquele jeito, com a língua limitada, né? Então, ela criou um padrão para falar. Sim. E aí, depois tem que ter fonoterapia para readequar tudo, né? Todo o padrão, né? Mostrar o ponto e modo articulatório correto dos fonemas. Então, isso requer um treino depois também com a fonoaudióloga. Pronto. E outro teste que existe também é o teste da orelhinha. Isso. O que é esse teste da orelhinha? Para que ele serve, na verdade? Então, o teste da orelhinha é para ver se as células ciliadas, né, se captam os sons adequadamente, para testar mesmo a audição, para detectar se existe perda auditiva ou não na criança. Então, dando alterado, o ideal é que encaminhe para o diagnóstico auditivo, para poder fazer mais exames específicos da audição e ter o diagnóstico. Ela tem uma perda assim, grau tal, então é importante ter esse diagnóstico. Hoje as crianças, existe um fator de risco. Crianças que ficarem em UTI neonatal por mais de 5 dias, crianças com a bilirrubina aumentada, então é indicado ficar em acompanhamento, que usaram antibiótico ototóxico por muito tempo. Então é indicado que essas crianças de 6 em 6 meses realizem esse monitoramento auditivo, mesmo que o teste da orelhinha deu normal, mas ela tem fator de risco. Então, mesmo normal, precisa ser encaminhada para os serviços específicos para o monitoramento auditivo.
Certo. Pessoal, só lembrando rapidamente aqui, se você ainda não é inscrito no canal, realize a sua inscrição agora mesmo, viu? Clicando aqui abaixo no botão vermelho de inscreva-se e lembre-se de ativar o sininho para que você não perca nenhum de nossos podcasts. Além disso, estaremos aí agregados a alguns transmissores de podcast, como por exemplo, Spotify, o Anchor, entre outros, tá bom? Mas em breve vou deixar os links também aqui nos nossos vídeos para que vocês possam ter acesso ao nosso conteúdo exclusivamente em áudio. E se você quiser mandar alguma pergunta aqui para a Physiorunner Brasil Podcast, só deixar aqui abaixo nos comentários que eu irei transmitir para a doutora Lília Rafaela, assim ela poder responder a cada um de vocês. Mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Além disso, vou deixar o canal principal nosso da Physiorunner Brasil para que vocês possam se inscrever também. O link vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, tudo bem? Então aguardo por vocês por lá. Além disso, mais uma informação só para lembrar que o nosso curso de Anatomia e Fisiologia e de Kinesiotape, os links estarão aqui na descrição do vídeo para que vocês possam se qualificar. São excelentes cursos para você, ok? Espero por você na sala de aula. Continuando aqui o nosso bate-papo aqui com a doutora Lília Rafaela. Então, Lília, no resumo de tudo, gostaria que você deixasse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo sobre quem tem interesse em seguir a questão da fonoaudiologia, e você deixa aí as suas redes sociais para que os nossos seguidores possam lhe seguir também. Então, para quem deseja fazer fonoaudiologia, vá atrás, busque conhecimento sobre a área, busque profissionais que você tem. Eu tenho um amigo que é fonoaudiólogo, então busque saber, né, como é trabalhar na área. E se você decidir por isso, se qualifique ao máximo que você puder para trabalhar com isso. Mas lembrando que tem que ser uma área que você se identifique, né? Que é isso que é importante. Se identificar e trabalhar com amor mesmo. Pronto, e contatos aí, caso alguém queira falar. Sim, os contatos, o meu Instagram é Diário da Mamãe Lili. Só entrar lá que vai ter algumas informações, muitas informações, né? E vou ficar disponível também, qualquer dúvida, pode entrar em contato que responderei. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui no nosso primeiro podcast. Então, até a próxima. Valeu!